Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Cavalcast de 2023, né? Então eu tenho o prazer aqui de apresentar a equipe. Tem o Dr. Gustavo Ramalho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer mais uma vez com vocês. 2023 começando com tudo. Vamos para mais um episódio. Dr. Daniel Mouza. Fala, pessoal, estamos aí reunidos, discutir tema altamente relevante hoje, muito interesse para todos. E o nosso fellow desse ano, a Bianca já acabou o fellow dela. O Gustavo acabou e ficou aqui com a equipe. E agora está entrando os fellows novos. Então eu vou apresentar para vocês o Dr. Guilherme. E se apresenta, Guilherme. Agora você vai começar aí a ficar em contato com o público também. Então se apresenta, diga de onde você veio e me conta um pouquinho. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Braga. Eu sou de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro. Me formei em medicina lá, fui para o Rio me especializar, me formei em urologia pela UERJ. E esse ano me mudei aqui para São Paulo para poder fazer o fellowship aqui com a equipe do Instituto Cavalcante. E está sendo uma experiência maravilhosa, estou aprendendo muito aqui com a equipe. Beleza, já vai começar aqui num tema muito importante, que é a reabilitação peniana, né? Então, essa reabilitação peniana pós-prostatectomia é importante, não é fundamental, é obrigatório, quase, um paciente que teve um diagnóstico de câncer de próstata, que está pesquisando sobre o assunto, já saber as informações adequadas para manter a sua função sexual no pós-operatório, né? Então, esse vídeo é obrigatório para quem? Para esse paciente que teve o diagnóstico de câncer de próstata e está nessa fase de pré-operatório ou pré-radioterapia. Para o paciente que já foi submetido à cirurgia da próstata e ficou com disfunção sexual e ainda não está satisfeito com a sua função erétil atual. Para familiares, tá? Familiares desses pacientes, amigos que podem encaminhar esse vídeo, compartilhem esse vídeo, que eu vou falar toda a lista do que a gente vai fazer, conversar hoje, mas realmente compartilhem esse vídeo com os amigos que estão passando por esse problema, com familiares que estão passando por esse problema, que a gente vai discutir aqui muitas soluções, né? Muitas soluções e dicas importantíssimas para restabelecimento da função sexual. E também não esquecendo dos próprios colegas urologistas. Então a gente sabe que a urologia é uma especialidade muito ampla e que tem colegas que se dedicam especificamente ao câncer, né? Que é a cirurgia de retirada da próstata. E lógico, a gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue abraçar tudo. Esses colegas que trabalham com robótica, laparoscopia, uro-oncologia, eles se dedicam muito a essa parte e realmente fazem seu trabalho com excelência. Mas essa parte de disfunção sexual, muitas vezes, não é nota 10. Ele faz a parte dele nota 10. Só que essa parte, às vezes, fica nota 5, nota 6, ainda não é de excelência. Também porque não dá para ser tudo, né? Então, realmente. Então, nós somos um centro dedicado a esse tipo, especificamente, onde o assunto principal é a reabilitação peniana e todos os aspectos, com um time multidisciplinar. Então, esse colega urologista também é interessante ver esse episódio para saber das novidades, para ter também um apoio para seu paciente, para dar um atendimento realmente completo, né? Desde a cirurgia, da cura do câncer, quanto depois deixar o paciente completamente funcional, né? E com alta qualidade de vida, né? Que a gente hoje, primeira coisa é salvar o paciente. Segunda coisa é deixar esse paciente com qualidade de vida. Então, essa é uma mensagem que eu queria passar para vocês. A outra é da jornada. A gente vai discutir nesse episódio a jornada de alguns pacientes que a gente... alguns pacientes característicos, né? Então tem um paciente que vem aqui precocemente, tem um paciente que vem aqui só depois de 1 ano, 2 anos, tem um paciente que depois de 7, 8, 10 anos é que vem aqui. Então a gente vai ilustrar algumas coisas dessas e vai comentar durante esse episódio, por isso que é importante vocês assistirem até o final. Vamos discutir o tamanho desse problema, né? Quantas pessoas sofrem com isso, né? E discutir a realidade dos fatos, né? Então, sem papa na língua, sem esconder realmente números e falar realmente o que ocorre depois da cirurgia da próstata e como você pode
realmente melhorar isso aí. Durante o vídeo a gente vai falar sobre muitos tipos de tratamento, então vai passar por várias opções. E se você quiser se aprofundar em alguma dessas opções, você digite o assunto, por exemplo, ondas de choque, por exemplo, vacoterapia, por exemplo, extensor peniano, por exemplo, fisioterapia, por exemplo, prótese peniana, remédios para ereção, gel para ereção. Então você digita o que você quer e coloca meu nome, você com certeza vai achar algum conteúdo específico sobre isso, falando mais profundamente sobre aquele tipo de assunto, tá? Se for qualquer coisa de disfunção miccional, se for perda de urina, ou qualquer disfunção miccional, você digita o assunto, digita o nome do Dr. Daniel Moser também, que vai aparecer assuntos de alta qualidade referente ao tema, tá bom? Então, e outra mensagem antes da gente começar é que sempre tem tempo para voltar para o jogo. Você sempre tem tempo para voltar ativa. Idealmente, até antes de você passar por uma cirurgia, mas se você tem 1 ano de procedimento que você já fez, 2 anos, 3, 5, 10 anos, você ainda é capaz de ter uma qualidade de vida sexual boa, não é mais ou menos, é boa, só basta a gente usar a arma certa para o tamanho do problema que você vai nos trazer, tá bom? Então essa é uma mensagem inicial que eu queria dar. E falando um pouquinho do tamanho do problema, vocês têm esses dados para a gente? Quantos pacientes têm câncer de próstata? Me conta um pouquinho aí, Daniel. Sim, tirando o câncer de pele, né, nós temos que o câncer de próstata é o mais prevalente, né, nos homens. Então, é muito frequente, né, nós temos que estar preparados para isso, todos os homens, com o envelhecimento. Sabemos que ocorre mais na 6ª ou na 7ª década de vida. O que é isso? Entre os 50, 60 anos e os 60, 70 anos. Nessa faixa é mais prevalente. Então, em primeiro lugar, fazer o acompanhamento, né? Então, a partir dos 45, 50 anos, para detectar esse câncer de próstata e estar preparado. Se vier o diagnóstico, a mensagem primeira minha, não é o fim do mundo. Nós sabemos que quando diagnosticado no início, a maior parte dos casos tem cura e o tratamento em geral é com a prostatectomia radical ou com a radioterapia. E um número bem interessante é quantas prostatectomias radicais, ou seja, retiradas de próstata, são feitas anualmente no Brasil. É claro que é uma estimativa, mas você perguntou sobre o tamanho do problema, em torno de 50, 60 mil prostatectomias radicais feitas anualmente no nosso país. Não é um número desprezível, concorda? Sim, sim. E principalmente a gente sabendo que desses 50... Veja só como a gente vai falar algumas coisas de números, né? Então, 50 mil prostatectomias. Tem um trabalho americano que fala que após uma cirurgia de próstata... Se você perguntar para os pacientes 1 ano depois, sua ereção, como é que está? Está igual a antes? Só 7% falaram que sim. 7% falaram que sim. Então, 93% relataram que diminuiu a potência. Tá? Desses 93%, alguns diminuiu de forma zero, importante, e outros ficaram realmente numa tumescência que não dá para penetrar, e outros ficou realmente uma ereção que dá para penetrar, mas não com boa qualidade. Então, desses 50 mil, 93% vão precisar de alguma ajuda. Então, é bastante gente, né? E isso realmente é um número bem interessante. Claro, e tem muito a ver, né, como você falou, existem vários graus, né, dessa perda da potência sexual. E o estado em que esse paciente se encontra antes da cirurgia vai influenciar muito. Nós estamos falando aqui de um paciente que tem esse diagnóstico de câncer de próstata ali por volta dos seus 60 anos, vamos usar esse número. E nós já sabemos que nessa idade, aproximadamente 50% dos homens já tem algum grau de disfunção erétil. E aí que a coisa se torna mais ainda importante, porque você já pega um paciente que pode ter algum grau de disfunção. O que eu quero dizer algum grau de disfunção erétil? O seu desempenho já não é o mesmo de quando ele era jovem, 30 anos, 20 anos, já não é a mesma coisa. E aí você tem um impacto de uma cirurgia, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas isso aí também vai determinar como que é seu estado antes da cirurgia, porque algum grau mais ou menos você vai acabar perdendo. Esse é um dos principais fatores, né? E os principais fatores para
para dizer se o paciente vai desenvolver ou não disfunção erétil, né? Se tem algum grau de ereção fraca antes da cirurgia. E só para falar um pouquinho, né, para o pessoal saber o que a gente vai conversar nesse tema, né? Então, o tamanho do problema, a gente vai falar sobre a escolha também da equipe de robótica, a gente vai falar dos percentuais, a gente vai falar que o problema não é só também a ereção, dos outros problemas, né? Por que a atrofia do pênis, por que o pênis encolhe, por que da disfunção erétil, mesmo preservando o nervo, Sim. mesmo você falando, o cirurgião falando, olha, eu preservei seu nervo, né? E por que dá isso, mesmo preservando o nervo? A diferença da robótica para laparoscópica, para aberta. A gente vai falar o que piora os resultados, o que você pode fazer para amenizar essa piora e quais são os fatores que pioram. A gente vai falar o que melhora também, então a gente tem que dar isso aqui para vocês. Então é fundamental, o que você pode fazer para melhorar. Radioterapia, o que a radioterapia pode impactar, a importância de você fazer um exame específico, né, o Doppler peniano antes, o que é uma reabilitação completa do pênis, né? Sim. Então, quais são todos os itens de uma reabilitação completa? Então, realmente fiquem até o final para a gente conversar disso aí. Então, ótimo, a gente falou do tamanho do problema, né? Então, 50 mil prostatectomias. Tem um dado aqui que 12% dos homens vão ter, né, realmente o câncer de próstata. Né? Não é só o problema da ereção, tem o problema do orgasmo seco, tem um problema da climatúria, que é você ter o orgasmo e sair um pouquinho de urina, tem o problema da perda urinária, tem o problema da atrofia peniana, tem o problema do Peyronie, né, da doença de Peyronie, que é a curvatura, e todos esses a gente consegue prevenir e tratar se acontecer. Né? Exatamente. E muitas vezes o paciente vê essa questão de fazer o tratamento, seja a retirada da próstata, a prostatectomia radical ou a radioterapia, como, poxa, agora acabou essa etapa. Para nós aqui do Instituto, não, né? Na verdade, começa uma nova etapa, ou seja, você retirou o câncer, mas começa a sua nova, você falou, a jornada, que é a jornada da reabilitação. E aí cai muito bem no que você falou. Cada subespecialidade hoje da urologia. Eu queria frisar isso, Marco, hoje, porque eu tenho recebido muitos pacientes. Eles são tratados por exímios cirurgiões oncológicos, urologistas dedicados à oncologia, e muitas vezes eles ficam um pouco perdidos nisso. Digamos que, não, agora o seu problema está resolvido, mas ficou ainda alguma coisa. Não, isso é normal acontecer, faz parte, fica assim mesmo e fique feliz, você está curado. Claro, você está curado, mas não acaba por aí. Para nós do Instituto, essa jornada ela continua e no nosso caso começa. Né? Porque nós estamos focados e estudamos anos e anos dedicados a isso. Um dado interessante é que mais da metade dos pacientes abandonam completamente a vida sexual depois de uma prostatectomia radical, né? É porque acham às vezes que não tem solução, porque às vezes não assim tem mesmo. informação, é assim mesmo, é aceitar. E aceitam, né? Então, realmente, bastante. E tem uma frase, assim, só para descontrair, né? Que eu lutei um tempo jiu-jitsu, um tempo ball, né? E já parei, mas cheguei na roxa, né? Perto da marrom. E tinha uma frase muito boa no jiu-jitsu, que agora que o Daniel falou isso, né? Não, agora é só o começo, né? Então no jiu-jitsu é assim, né? Fala, para muitos o chão é o fim, né? Exato. Pra gente é só o começo. Então, Exatamente. Então é uma frase muito boa do Gil, que agora que ele falou, eu falei, nossa, eu já escutei essa frase em algum lugar, né? Então no jiu-jitsu é isso. Quando você vai pro chão, aí é que a brincadeira começa. Nessa especialidade que a gente faz, também quando você fez a prostatectomia, então aí é que sua vida tem muita coisa para fazer. Realmente é um mundo de opções e a gente fica bem feliz aí que a gente consegue um resultado bom e uma taxa de satisfação muito alta, fazendo a coisa certinho e orientando o paciente, fazendo sempre decisões compartilhadas, né? Sim. Então, a parte do câncer é assim, ó, olha, se você não fizer, vai realmente, né? Você vai comprometer, você vai morrer. Mas a parte sexual é sempre uma decisão compartilhada, que às vezes para alguns a coisa faz sentido. Exato. Mas para outros não faz. Então, se sentar dois pacientes com o mesmo grau de disfunção, talvez um saia com um caminho, Exato. e o outro saia com outro. E qual é o certo?
Não tem certo e errado. Sim. É uma decisão compartilhada. Para aquele indivíduo, faz sentido um tratamento mais, às vezes, invasivo. Para o outro, não faz. Então, faz sentido outro tipo de tratamento. E a disfunção era a mesma, mas o paciente era diferente. A vida era paciente. O tratamento é individualizado. E você, que está escutando, vai fazer parte disso aí, dessa escolha. Sim. Você tem que saber o que você tem no cardápio, nas opções, para você poder fazer realmente uma escolha bem feita. E além de saber o que tem, saber quais são os prós e contras de cada uma delas. Né? Então, vamos lá. E falando também dos colegas, né, dos cirurgiões robóticos, laparoscópicos, cirurgiões de câncer, né? Muitas vezes, isso é um recado que até eu acho importante dar, Sim. que por vaidade, eu não sei, eles falam, não, mas não fica com disfunção e tal. Eles são muito bons, independente se vai ficar ou não com disfunção, porque isso aí absolutamente não tem nada a ver com se o cirurgião é bom ou não é. Não tem. Tem, como eu te falei, ótimos cirurgiões que tem disfunção, e não é porque ele é ruim. Não. Eu falo para o paciente, olha, se ele conseguiu tirar teu câncer e você está com o PSA zerado, então, olha, foi excelente, você tem que, realmente agradecer ele, que ele fez um excelente trabalho. Né? Tem os fatores, né, que vão estar colocando em predisposição, né, que nós falamos um pouco, né, que já é a idade, é um deles. Né? Então, é a obesidade, se faz atividade física ou não, né? Como que é o seu desgaste, como foi o desgaste do seu organismo ao longo do tempo. Então não se resume, óbvio, né, Marco, como você falou, a cirurgia. Então isso é uma mensagem tanto para os cirurgiões, né? Tem uma equipe, né? O Instituto está aberto para isso, para receber os pacientes para reabilitação, e para os pacientes, para não muitas vezes se sentirem, puxa, se eu tivesse feito tal cirurgia, se eu tivesse feito tal tratamento diferente. Eu acho que tirar um pouco essa questão da culpa que carrega ou que tenta colocar em alguém e pensar para frente, que aqui é o começo do nosso trabalho, né? Reabilitar. A robótica que tem hoje em voga, tudo, é porque assim, a robótica ela tem a vantagem de menor tempo, né, de internação, a recuperação do paciente é mais rápida no pós-operatório, mas quando a gente só foca na disfunção erétil, não está provado, né, que a robótica é superior às outras técnicas cirúrgicas, realmente. Né? Sim, sim. E falando, só resumindo a parte de números, né, 40% dos pacientes com 40 anos têm disfunção erétil, independente de cirurgia ou não. 50 anos, 50%, 60 anos, 60%, 70 anos, 70% tem. Geralmente, quem tem câncer de próstata tem uma idade um pouco mais avançada, né? E as disfunções mais graves são quem operou a próstata, tem disfunção geralmente mais grave. Quem tem diabetes tem disfunção geralmente mais grave. Quem tem doença de Peyronie tem disfunção mais grave, né? Então, falando o que tem que entender, o que é que acontece quando você vai se submeter a uma cirurgia de próstata, por que fica com disfunção erétil? Por duas coisas, né? Basicamente, assim, grosseiramente. Uma, pode acontecer de ter que sacrificar alguns nervos, né? E esse nervo, ele dá uma mensagem para o pênis. Você está olhando um estímulo que você te excita, aquela mensagem vai do cérebro para a medula espinhal, para os nervos, e é como, eu dou um exemplo aqui para o paciente, que é como se faltasse luz no prédio todo. Tá? Então o que aconteceu? Cortaram o cabo, o poste, deu um problema no poste, e daí você não tem a alimentação de nenhuma lâmpada, nenhuma fonte de energia do prédio. Então, quando corta o nervo, então não adianta, você pode ficar tentando acender a luz de todo jeito, não vai dar problema, a não ser que ligue um gerador. E o que é o gerador? São os tratamentos injetáveis, né? São os tratamentos tópicos, que aí a gente vai falar no final. E tem, aí muita gente fala também, mas o meu cirurgião falou que viu os nervos e não mexeu nos nervos. Primeiro, você vê os troncos nervosos maiores, né, que são visíveis, até com aumento, o robô melhora, a visualização melhora, mas tem muito filetinho nervoso ali. A próstata está numa região que ela está envolvida de nervos e vasos, e com certeza os filetinhos menores, independente, você não consegue
preservar todos. Você nem consegue ver direito. Bom, e fora isso, você tem o calor do bisturi elétrico que é usado, você tem a tração, você puxa aqui, arruma dali, então é tracionado vaso, é tracionado o nervo, né? Então tudo isso você tem realmente, além da inflamação, depois que você tira, né, uma próstata, aquela região ali ela vai ter uma cicatrização. E nessa cicatrização as coisas se desorganizam um pouco. Você tem ali um monte de tecido de tecido de reparo. E esses tecidos de reparo, muitas vezes também, eles podem atrapalhar os nervos, podem envolver, encaçapar, encarcerar alguns nervos, alguns vasos, que também podem atrapalhar a parte de ereção. Então é a parte de inflamação, cicatrização, calor, tração. Né? Então tudo isso, mesmo você preservando os nervos, pode lesão de vasos, né? Ah, não, mas preservou as artérias lá. Mas tem pênis que tem variação anatômica, que tem ramos diferentes que irrigam o pênis. E para esse homem, a secção daquele vaso, que teria que ser seccionado, não é ele não cortou o vaso né, sem propósito. Foi porque para tirar a próstata precisava cortar o vaso. Exato. Bom, mas daí realmente isso compromete a ereção, né? Então, a disfunção pós-prostatectomia ela pode ser tanto uma disfunção neurogênica quanto vasculogênica, né? Então, mesmo hoje preservando os nervos, pode ter essa disfunção por todos esses mecanismos. Vocês complementam com mais algum mecanismo? Tração, compressão também na hora de você pegar, né? E lesão por eletrocautério mesmo. É uma térmica, mensagem importante por causa da neuropraxia, também, né? Gustavo, eu vejo o grau de agressividade tumoral. Então, se o tumor for mais agressivo, vai precisar de uma cirurgia mais agressiva. Então, vai a mensagem para aquele homem, que hoje é a minoria, mas que ainda fica preocupado e que não quer fazer o exame de próstata por algum preconceito, vá antes. Se você tem um motivo forte para você fazer esse exame rotineiramente, não deixar passar, não ter medo de fazer o diagnóstico, é que você vai descobrir esse câncer no início e aí sim você vai poder fazer uma cirurgia com a preservação desses nervos que a gente falou. Exatamente. Quando já é um câncer mais agressivo, não tem jeito. Você vai ter que ser agressivo também na cirurgia e acaba comprometendo. Precisa tirar, né? E necessariamente Você precisa tirar. Exato. Então, gente, a mensagem é: faça ali desde os 45, 50 anos a sua rotina de próstata, descubra o quanto antes, não tenha medo do diagnóstico, porque o seu tratamento, além de ter maior taxa de cura, vai ter mais chance de você manter a sua função erétil, a sua ereção, a sua rigidez peniana depois da cirurgia. Exatamente. E também outra mensagem que pode passar para os pacientes é que você pode ir no seu urologista de 6 em 6 meses. Fazer exame, PSA, de ano em ano, fazer toque retal. E isso não vai evitar que você tenha câncer de próstata, tá? Não vai evitar. Certo. Se você for ter câncer de próstata, vai ter, de qualquer forma, indo 6 meses, indo ano, vai fazer com que você descubra precocemente, que a cirurgia seja mais tranquila, que você consiga preservar cada vez mais estrutura e que você tenha uma chance de viver muito maior do que aquele paciente que descobre tardiamente esse problema, né? Então, eu vejo também pacientes aqui, a gente atende aqui das 8 até as 9 da noite, todo dia, e muitos pacientes pós-operatório de prostatectomia que fizeram nas mais diversas partes aí do Brasil. E eles às vezes falam para mim: nossa, mas eu ia todo ano no meu urologista, como é que isso foi me acontecer? Né? Então, eu não sei se vocês pegam isso, mas é uma coisa frequente que eu escuto. E na verdade é diagnóstico precoce que esse screening faz, né? Então, e você vai ter uma qualidade de vida e uma sobrevida muito melhor se você diagnosticar precocemente. O que evita câncer de próstata é você melhorar a sua alimentação, perder peso, comer menos carne vermelha, controlar seu colesterol, não fumar. Então, isso, e ter uma vida mais saudável e com menos estresse, com menos fatores inflamatórios, agrotóxicos e tudo. Isso aí diminui a chance de você ter câncer de próstata e de outros lugares, mas não
o exame de rotina é só para diagnóstico precoce. Boa, boa. Eu acho que vale agora a pena falar, não sei se é no item, a gente tem lesão vascular, a gente tem lesão neurogênica, mas qual é a consequência no pênis quando a gente tem esse tipo de lesão, né? Lesiona, né? Mas o que acontece com o pênis? Deixar de ser inervado, deixar de ter uma boa irrigação, né? O que isso vai levar? Né? Acho que vale a pena a gente comentar isso para depois. Quer comentar? Posso começar, para a gente fazer um bate-bola aqui. Uma coisa que é muito comum, né, por essa neuropraxia, é a atrofia peniana, né? O pênis, ele pode gerar radicais livres, né, por processo inflamatório, pode levar a atrofia e fibrose peniana, né, quando você tem uma lesão de nervo ou uma lesão vascular. Isso aí é uma cascata, né? Então, o que acontece? Você tem o problema inicial e é um problema múltiplo, né? Ou lesão do nervo, ou machuca o nervo, a neuropraxia, que a gente fala, ou lesou a artéria, ou então... Entrando no estado de hipóxia, ou então né, a crônica. hipóxia. Então, isso tudo vai levar ao quê? A uma baixa de oxigenação do pênis. A perda da ereção de manhã, a perda da ereção espontânea, a perda da relação sexual. Então, o pênis ele vai diminuir essa oxigenação. A oxigenação do pênis basal, para ele ficar ali flácido, murchinho, não é suficiente para uma boa saúde do pênis. E ele vai ficar assim por muito tempo. Então, isso vai fazer com que tecidos importantes, tecidos que compõem a túnica albugínea, que é a parede do pênis, que tem elastina, a elastina vai começar a ir embora e vai começar a vir tecido fibroso. A parte interna do pênis, que tem musculatura lisa, que são tecidos que precisam de oxigenação. Então, todos esses tecidos que precisam de oxigenação é igual você virar de uma mata atlântica para um deserto. Aí vai começar a mudar a vegetação, né? Vai começar a ficar mais ralo, vai vir outro tipo de vegetação, cacto, palma, é outra coisa. Então é isso. Morre o músculo liso e entra o quê? Tecido fibroso, é tecido que aguenta hipóxia, entendeu? Sim. Então, tecido que aguenta esse ambiente de baixa oxigenação. Né? Então, se você comparar, né, o pênis, vamos lá, a parte de uma vegetação, é isso. Então, a vegetação, quando acaba uma estiagem grande, uma seca grande, o que acontece? Começa a trocar, começa a morrer aquelas plantinhas que precisam mais de água e a vir aquelas plantas que realmente aguentam um período de estiagem maior. No pênis é a mesma coisa. Sai a elastina, então sai a elastina, o pênis perde elasticidade. Sim. E a gente sabe que perdeu a elasticidade, perdeu o tamanho, né? Sim. Diminui a oxigenação, acabou a musculatura lisa. A musculatura lisa deposição tem de colágeno. Alto débito, né? Precisa de realmente oxigênio. Deposição de colágeno. Tecido cicatricial não precisa de muito oxigênio. Então, com isso, o miolo do pênis, o tecido cavernoso, vai ficando cada vez menos ativo e depois, quando você quiser reabilitar ele, vai ficando cada vez mais difícil. Cada ano que passa vai ficar mais difícil, cada mês que passa vai ficar mais difícil. E por isso que a gente fala para o paciente, não é para esperar 1 ano, 2 anos, Sim. como o pessoal fala por aí. Esperar não é a palavra certa. Eu acho que muitos dos urologistas falam essa palavra, espere 1 ano, mas essa palavra não é adequada. Você pode, nesse período de 1 ano, você vai fazer tudo que tem para fazer para reabilitar. Você tem que colocar sangue dentro do pênis. Tem que colocar obrigatoriamente, porque o sangue vai junto de oxigênio e você vai evitar que perda a elastina, que perda a musculatura lisa. E como é que você coloca sangue dentro do pênis? É isso que a gente vai discutir aqui. E quando é que você começa uma reabilitação? O ideal é que você passe na fisioterapia e converse sobre esse tema antes de fazer a cirurgia. Depois que faz a cirurgia, assim que você tirou a sonda, né, passou aquele período que você tem alguns cirurgiões que falam fica 7 dias de sonda, 10 dias de sonda, 15 dias de sonda, 5 dias de sonda. Não interessa. Assim que você tirou a sonda, você tem que pensar que você tem que fazer alguma coisa para jogar sangue dentro do seu pênis e oxigenar para evitar danos, né?
Então o dano aconteceu. É como se fosse... Eu dou outro exemplo também. É como se você fosse atropelado. Imagina que seu pênis foi atropelado. Caiu de moto. Então, caiu de moto, pelo menos uma perna ali, o cara quer, um dedo fica ralado. Sim. Então, quando você cai de moto, você tem algumas saídas. Ou você fica... tem um ralado que daqui a pouco fica bom, ou você quebra uma perna e né, quebra um braço, ficou com alguma lesão ali, que toda vez você vai se lembrar que tem ela, né? Mas você vai conseguir fazer suas atividades, mas você lembra daquele acidente ali, porque ficou com alguma sequela, ou então realmente você pode, né, vir a realmente ficar numa situação que você impacta a vida. Pode ficar paralítico, pode ficar... né? Ou até um desfecho pior, né? Então com o pênis é a mesma coisa. Então você imagina que a cirurgia de próstata é igual um acidente automobilístico. Então o que é que você faz para recuperar isso aí? É fisioterapia, não é ficar esperando. O cara fala, não deixa ali, espera um ano que vai melhorar. Não, você tem que ativamente mexer com o pênis, ir lá para a fisioterapia para tentar reabilitá-lo, entendeu? Sim. Então, Então, tem estudos que mostram que o pênis pode atrofiar em até 5 centímetros depois da prostatectomia radical. né, Então, perda de imagina tamanho é importante, né? um paciente que tinha um pênis na média aí de 13, 14 centímetros, perder 5 centímetros é muito importante, né? É uma perda brutal. Você falou em estado de hipóxia, né, baixa oxigenação. Para o pessoal de casa entender o que é uma função erétil normal, né? O paciente com uma função erétil normal, ao longo do dia, ao longo da noite, existem ereções espontâneas, né? No estado flácido, o percentual de oxigênio ali do pênis gira em torno mais ou menos de 25 milímetros de mercúrio. Quando o paciente tem uma ereção espontânea, essa oxigenação ela pode ficar 4 vezes maior, até 100 milímetros de mercúrio. Então, isso aí é uma função erétil normal, sadia. Você fala de pressão, né? Milimercúrio é pressão. Pressão de oxigênio ali, né? Tá. A pressão de oxigênio parcial ali no pênis, né? Então, o paciente com uma função erétil normal, ele tem ereções espontâneas ao longo do dia, ao longo da noite, mantendo a oxigenação peniana. O paciente que tem uma neuropraxia ou um comprometimento vascular pós-prostatectomia, ele deixa de ter essas ereções espontâneas e ele entra no estado de hipóxia crônico, né? Então, tá aí a nossa função, né? A gente recuperar, entre aspas, essa ereção espontânea, né? Mas com algumas... Sim, eu também vejo muito essa passividade, né? Então a passividade não só em falar para o paciente após a prostatectomia radical ou a radioterapia, espere, mas a passividade também em promover essa ereção. Em que sentido que eu quero me referir? Muitas vezes, a gente vê na prática urológica geral, o médico até passa um medicamento vasodilatador peniano e olha, tenta esse remédio aqui e vamos ver se consegue ter a ereção. E não consegue. E aí fica naquela passividade. Vamos usar o exemplo do Tadalafil 5mg diário, que é muito frequente. Sim. Então começa o Tadalafil 5mg diário, olha, vai tomando isso daqui. De repente passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você que está ouvindo deve estar nessa situação. 3 meses, não, vamos esperar mais um pouco que vai voltar. E aí, Marco, é isso? Fica esperando com o Tadalafil e vamos ver se um dia ele volta? Não, o ideal é o paciente ter relação sexual depois do primeiro mês, já ter relação sexual. Já ter, independente, ele tem que ter. E a gente sabe que quanto mais precoce ele começa, reativa a vida sexual, melhor, né? E a gente sabe que a tadalafila, o sildenafila funcionam em um baixo percentual. A minoria dos pacientes que opera a próstata funcionam com esses remédios. Exato. Né? Então 40% aí funcionam com remédio, o resto não funciona. Então, sim. Na verdade... a gente tem que promover várias coisas que a gente vai falar daqui a pouco, de todas elas, para você ter relação depois do primeiro mês. Tá? Sim, então acho que é isso, né? Isso. O pessoal tem que saber, sangue é vida. Sangue é vida. E na reabilitação pós-prostatectomia radical não é diferente. Exatamente. Sangue é vida, seu pênis tem que receber suprimento de sangue, como o Gustavo bem colocou, aumentando pressão de oxigênio lá dentro, oxigenação, para você poder mantê-lo vivo. Né? Já que sangue é vida, nós queremos o quê? O pênis vivo e ereto. Então, e ativo. Exato. É assim como qualquer parte do nosso corpo. Eu falo também muito para o meu paciente aqui. O pênis, por incrível que pareça, é uma parte do corpo como outra qualquer. Se você engessa seu braço
4 meses, 6 meses, e depois tira o gesso e compara com o outro, você vai ver que ele vai estar bem mais fino. Bem E mais sabe fino. que E o pênis, a mesma coisa. Se você faz sempre caminhada, corrida, você está treinando suas pernas, você vai cada vez conseguir mais, ou pelo menos manter o que você tem. Agora, se você nunca faz, Sim. se você for correr, não vai. Então, o pênis tem que precocemente voltar à ativa, e é esse o nosso objetivo aqui. E o que eu ia falar, agora a gente pode falar, passar para uma parte que é interessante todo mundo dar a sua contribuição, dos fatores que pioram, né? O que é que piora os resultados? A cirurgia tem que acontecer, não tem jeito, tem que acontecer. Ou então a radioterapia, ou outro tipo de técnica. Muita gente também quer mudar. Não, então não vou operar mais, vou para radioterapia. Radioterapia é a mesma coisa. Sim. Tá? Radioterapia também dá disfunção erétil, só que não no mês seguinte, 2 meses. Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos depois, você vai ter, pode ter alguma disfunção por conta de uma radioterapia, né? Mas o que é que piora os resultados, Guilherme? Fala um pouquinho pra gente. Como o Gustavo falou anteriormente, né, o principal fator para a gente saber se esse paciente vai ter uma boa ereção no pós-operatório é como era aquela ereção dele antes da cirurgia. Então, aqueles pacientes que têm uma boa ereção, que não tomam remédio nenhum antes da cirurgia, não são hipertensos, diabéticos, não fumam, ou seja, eles têm uma ereção nota 10 antes da cirurgia. A chance desses pacientes ter uma boa ereção após a cirurgia é grande. Né? Ele pode ficar ali com uma ereção nota 8, nota 9, mas que ainda é suficiente para ele ter uma boa relação sexual. Já aqueles pacientes que já não têm uma ereção tão boa antes da cirurgia, já precisam tomar algum remédio para ereção, são pacientes que já são hipertensos, já são diabéticos, fumantes, ou seja, eles já não têm uma ereção muito boa antes da cirurgia, uma ereção nota 6, nota 7. Depois da cirurgia, ele vai ter uma ereção nota 4, nota 5, e aí realmente ele vai precisar de um tratamento mais invasivo, mais intensivo, para recuperar aquela função erétil pré-tratamento. Isso aí. A minha mensagem seria na questão de piora da agressividade do tumor. Eu já citei anteriormente e eu queria bater nisso. Nós somos urologistas de qualidade de vida. Então, nosso trabalho começa justamente quando você faz a retirada do câncer. Então, não deixe esse câncer chegar numa fase muito avançada. Né? Cada um aqui vai dar a sua visão, né, do que piora. Então, a minha mensagem seria câncer agressivo, pior resultado cirúrgico e pior para a sua parte sexual. Porque, Marco, nós temos muitas vezes, né, Gustavo, Guilherme, dificuldade em motivar o nosso paciente a se cuidar. E a parte sexual ela é muito importante para a maioria dos homens. Então, se você quer um estímulo para você ir todo ano fazer seu preventivo, é que se você for ter o câncer e descobrir antes, você tem mais chance de manter uma vida sexual ativa por mais tempo. Exatamente. Gustavo, quer dar uma... Eu acho que o que pode realmente piorar é a questão, acho que foi o resumo do que a gente já falou, né? Que nem o Dr. Daniel falou, a passividade. O paciente que logo no pós-operatório não acredita, né, no que vai acontecer, espera, fica pior, cada vez pior. E quando está realmente zerado, acabou a esperança, aí que ele vai procurar alguma ajuda, entendeu? Sim. E essa ajuda ele devia ter procurado antes, né? Pelo menos ser orientado antes, né, do tratamento, seja cirúrgico, seja radioterapia, falar assim, quais são as opções que você tem para melhorar o seu pós-operatório, melhorar a sua reabilitação. E se vocês me permitem complementar a sua resposta, o que eu fico muito triste é quando eu vejo os pacientes que ficam nessa passividade, o tempo passa e ele tinha até muita vontade de restaurar a sua vida sexual. Só que ele passa a se acostumar com esse estado de que não vai mais ter a ereção, ele passa a desenvolver um quadro de depressão que vem junto com isso, ele passa a se sentir menos homem, o que não é verdade, mas ele passa a se sentir desse jeito e ele joga a toalha. Então isso, no meu ponto de vista, quando ele não consegue encontrar um centro dedicado a esse tipo de tratamento, ele recebe muitas vezes a informação de que, olha, que bom, o senhor ficou curado e tipo, isso aí faz parte. Pra gente aqui assim não. Mesmo, é assim pra gente não. Só que aí eu lamento isso, quando passa 6 meses, 1 ano e ele não se encontrou, ou não encontrou essa informação que a gente está passando hoje, ele acaba desanimando e ele já não quer mais. Então, na verdade, não é que ele não queria restaurar a vida sexual, ele passa a aceitar e a ser uma pessoa triste, depressiva e ele poderia ter uma vida plena. Então,
A urologia de funcional, que é o que nós trabalhamos, né? Andrologia, reabilitação da parte urinária, é voltada à qualidade de vida. Então, passe essa mensagem, compartilha para aquele homem lá que operou ou que vai operar, não deixa aquele ímpeto ir embora, porque depois que vai, é mais difícil voltar atrás. Então eu vou fazer um resumo aqui de tudo que piora, né? De tudo que piora a função sexual no paciente que operou a cirurgia da próstata, fez uma retirada da próstata de forma radical por câncer. Primeiro, como o Guilherme falou, é a função erétil prévia do paciente. Tá? Segundo, idade. Também reflete a função erétil prévia. Terceiro, o câncer avançado. Né? Então, quanto mais o câncer tiver avançado, mais tecido precisa tirar, mais fácil de lesar nervos e vasos próximos que são importantes para o pênis. Quarto, com o câncer avançado, você tem a radioterapia, muitas vezes a necessidade da radioterapia, tá? Que é aquela coisa, além da queda, o coice. Então, se cair, eu ainda tomo um coice aí de uma radioterapia para levantar depois, vai ser mais difícil. Radioterapia às vezes vem junto de um bloqueio hormonal. Então, quem tem aí câncer de próstata já toma aquela injeçãozinha que zera a libido, a testosterona fica lá no chão e junto com isso muita coisa pode vir junto. A gente pode falar um pouquinho sobre bloqueio hormonal também depois. Bloqueio hormonal é um fator que realmente atrapalha. Tempo de início de uma reabilitação também. Se você demora muito, pior. Mas se você pode ter anos, ainda sempre há tempo de voltar. Isso é uma mensagem importante. Operei há 5 anos, não interessa, dá para voltar. Mas, claro, quem toma essa decisão primeiro, precoce, é melhor. Quem sofreu atrofia do pênis também tem um fator de piora. Quem evoluiu com doença de Peyronie, né? Então, doença de Peyronie ocorre. O que é doença de Peyronie? São deformidades, a substituição da elastina por tecido fibroso, um calo, que pode calcificar em 1/3 dos casos. E quem evolui, às vezes, com essa doença, tanto piora a parte hemodinâmica, tanto piora a rigidez, quanto a geometria do pênis. Então, às vezes, o pênis fica curvado, que geometricamente não dá para penetrar. Então, quem evolui com Peyronie também. Medicamentos que o paciente usa, às vezes o paciente usa muito medicamento para dormir, para acordar, medicamentos de pressão. Síndrome metabólica, também falado pelo Guilherme, né, e pelo Gustavo. Então, síndrome metabólica, diabético, fumante, obeso, tudo isso que eu falei são fatores que pioram realmente a resposta. E depressão, a parte psicológica também. Sim. Como esse paciente foi orientado, o Daniel chamou a atenção aqui de forma brilhante para um ponto que a gente vê muito, esse desânimo do paciente, joga a toalha, porque é isso, é costume. Igual, tem gente que é apaixonado por corrida, por bike. Por quê? Aí ele vai, toda semana está lá, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, mas ele está na rotina. É igual ao sexo. Você está ali. Se você faz toda semana, você, quando passa uma semana, você fala, opa, você vai atrás. Você vai atrás. Sim. Agora, se você passa um ano, aí você fala, bom, na semana seguinte você não tá bom. Na outra semana você não tá. E você acha que aquilo tá normal. Você se acostuma com uma coisa ruim, entendeu? Exato. Então você já perdeu. Então, e muitas vezes porque você não sabe a solução, não sabe aonde procurar, né? Então isso é importante. Legal. Por que a radioterapia da disfunção erétil? Vocês podem dar alguma contribuição nisso aí? A radioterapia? Sim, a radioterapia, ela por meio de radiação, né, vai atingir lá a glândula da próstata e por contiguidade ao lado da próstata passa esses nervos, né? E é muito difícil a gente ter uma precisão completa só de pegar a glândula, tanto que o paciente ele pode desenvolver
disfunção erétil por comprometimento dos nervos que estão ao redor, pode desenvolver problemas da bexiga por conta da passagem da radiação próxima da bexiga, pode também ter problemas em relação ao reto, né, que é a parte final do intestino, o paciente pode ter retite crônica, actínica, por conta de radiação pela proximidade. Queima ali os tecidos. A radiação ela dá uma queimada nos tecidos. Vamos colocar entre aspas isso aqui, né? E aí, do jeito que mata o tecido cancerígeno, também o tecido ao redor que está bom também. Hoje em dia, cada vez a radioterapia está melhor, mas mesmo assim não é ainda o ideal. Uma informação interessante é que, comparando a cirurgia com a radioterapia, os efeitos colaterais da cirurgia surgem logo depois da cirurgia. Já com a radioterapia, muitas vezes esses efeitos vão surgir mais tardiamente. Então o paciente termina a radioterapia, às vezes ele acha que não vai ter nenhum efeito colateral e é surpreendido lá na frente quando esses efeitos começam a aparecer. Boa. Então, agora a gente passou pela parte realmente do problema, né? Falamos bastante de problema. Agora vamos falar de solução. Aí sim, a parte boa, né? Então agora... Tava todo mundo aqui ansioso já para falar disso. Nossa, a gente gosta de falar coisa boa e trazer soluções aqui. Porque aí ninguém aguenta mais falar de problema. Vamos falar agora de solução. Agora vamos falar do que é que a gente pode fazer. A gente falou o que é que piora, mas o que é que melhora? O que é que a gente consegue um resultado melhor no pós-cirurgia? O que é que o paciente pode fazer para ter melhor resultado nesse pós? Pode falar algum item aí, Guilherme? São muitos itens, né? Um item importante que pode ser começado antes da cirurgia é a fisioterapia pélvica. Boa. Que mostra resultados melhores quando iniciada antes da cirurgia. Fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico pode trazer melhores resultados aí na função erétil. Quer contribuir com alguma coisa? Né? Sim. A volta, né, do fluxo sanguíneo mais precoce possível, né? Nós falamos. A reabilitação precoce, né? Então, isso faz com que realmente a fisioterapia faz parte da reabilitação. Isso é um item. E a gente vai conversar daqui a pouco sobre o que é uma reabilitação completa, né? Isso é importante. Tem um exemplo bom aí para dar para vocês vão entender bem aí. E nesse sentido, Marco, é a informação. Eu acho que é aqui que pega. Porque, claro, nós vamos falar, olha, faça isso, faça isso, faça isso. Às vezes a gente é um pouco chato, redundante aqui, mas essa informação ela precisa ser compartilhada. Porque nós que trabalhamos aqui num centro de reabilitação, função sexual com excelência, fala para mim, o que você mais vê aqui? Gustavo, Marco, Guilherme, o que eu mais vejo? O paciente chega aqui depois de 2 anos e fala... Doutor Daniel, poxa, pena que eu não sabia disso aqui antes. Exatamente. Esse é o ponto central. Porque depois que chega aqui, claro, nós vamos chegar e vamos fazer todas essas medidas. Tem solução, né? Tem solução. Não, vocês vão chegar no ponto aqui, são um dos maiores implantadores de prótese peniana que tem aqui hoje no Brasil. Até nesses casos tardios tem solução. Mas eu quero falar lá atrás. Quando o paciente chega a 2 anos, ele fala, não sabia dessa informação. Poxa, por que eu não comecei já um medicamento para promover essa ereção, já que o comprimido não estava dando certo? Então, acho que o ponto central e o que nos alegra muito de fazer essas iniciativas é a informação. Então, compartilha, porque tendo a informação certa, você vai no caminho certo e você vai chegar aonde você precisa chegar. Sim. Outro, para falar aí dos itens, o que a gente pode fazer para melhorar propriamente a reabilitação. Pode ser com ondas de choque de baixa intensidade. Mas aí já é a reabilitação, a gente vai falar daqui a pouco. Mas justamente esses pontos aí que eu queria que vocês falassem, que eu listei 4. Né? Um é a reabilitação precoce. A reabilitação precoce, né, sendo todo aspecto, que a gente vai falar aqui pelo menos uns 10 itens que dá para fazer. Sim. O outro é a informação. Porque o paciente informado, ele vai buscar o lugar para colocar. Né, ele sabe que existe, ele vai buscar o lugar. E motivação é o terceiro. O paciente está motivado para aquilo. E ter alguém para motivá-lo. Né? A família, a esposa, a parceria. Né? Então, ali todo mundo apoiando isso aí. Porque tem muita gente que até tem vergonha. Tem vergonha dos filhos, da filha. Não vou buscar isso não, porque, poxa... Então,
você estar motivado e do lado de pessoas que te motivem. E o quarto é equipe multidisciplinar. Né? Então, equipe multidisciplinar é você ter um urologista e multidisciplinar até da própria especialidade. Então você vai ter o urologista que vai cuidar da sua próstata, do seu câncer, junto com o urologista, andrologista que vai cuidar da sua função erétil, junto com uma médica sexual, uma sexóloga que vai cuidar também da tua parte psicológica. O problema é todo orgânico, mas isso afeta o psicológico também. E não esquece, doutor Daniel, na parte da urina, que às Exatamente. vezes pode estar ruim também. Exatamente. E se vai reabilitar a parte sexual e está vazando xixi, tem que arrumar isso também. Exatamente. Então também a parte de urodisfunção miccional e a fisioterapia. Então você veja só, para tratar um problema, o ideal você tá realmente com um time de especialista dedicado em cada área que isso vai refletir, né? Então, você pode ter aí o cirurgião do câncer, o uro-oncologista, robótico, você pode ter o andrologista, você tem um urologista especialista em disfunção miccional, você tem uma fisioterapeuta, você tem uma sexóloga. Então, olha lá. Aí, realmente, com todo esse time, você consegue... e as medidas que a gente vai falar daqui a pouco. Tá parecendo aquele programa, né? Não, pera aí, que daqui a pouco no final. João Clever. Exatamente. Cadê o marca, né? Essa semana eu atendi uma paciente, né? Talvez ela nos ouça depois. Eu queria agradecê-la pelo insight. E eu comentando com ela isso, né? Olha, você está vindo aqui, mas o paciente não sabe por que ele demora a chegar. E ela trabalhava com marketing. E eu falei, pô, eu preciso de uma agência para me ajudar, a minha informação chegar. Ela falou, doutor, o paciente não sabe isso que você está me falando, que tem a urologia dividida. Mas eu sei que está nos escutando, a urologia dividida. Hoje chegou num grau que tem urologista que é dedicado a tirar pedra do rim, Sim. Tem urologista que é mais dedicado a, como aqui é o centro, a andrologia, a incontinência urinária. Tem urologista que já falou que é a parte do câncer. Tem urologista... Outro dia eu recebi uma pergunta, estou com meu filhinho, você pode dar uma olhada? Não, é o urologista pediátrico. Então está muito dividido. Eu acho que essa informação tem que começar a chegar. Então o paciente às vezes tem aquele médico urologista dele que acompanha ele há décadas e é de confiança, né? Super valorizo isso, né? A relação médico-paciente, mas chega em determinado ponto da especialidade que você precisa buscar alguém que é mais dedicado nisso. Então essa é uma informação também que é legal deixar aqui, sabendo que há especialidades, especialidades para esse tipo de situação. Exatamente. Então legal. E vamos falar um pouquinho do Doppler peniano, né? A importância e como é que você mede isso, né? A ereção é meio subjetiva, né? Ficou ali nota 7, 50%. Então, assim, como é que a gente faz? Tem exame para isso, para a gente medir, ver se o fluxo está baixo, ver se tem escape venoso, fuga venosa, ver se o problema é um pouco mais de nervo ou de vaso. Existe algum exame? A resposta é sim. Tem ultrassom Doppler peniano com fármaco ereção, onde a gente vai aplicar um medicamento direto no pênis, né? Com a agulha muito fininha. Essa questão de injeção e pênis na mesma frase, o cara já fica assim com o olho desse tamanho. Mas não dói, tá? Não, né? Lógico, a pessoa sabe. Não dói. A pessoa sabendo aplicar no lugarzinho certo, onde não tem nervo, tudo certinho, agulhinha fininha, específica. Eu sempre uso o exemplo da insulina, né? Paciente diabético aplica todo dia, 2, 3 vezes por dia e segue a vida, né? Exatamente. E a agulha é mais fina ainda do que essa aí de insulina, tem umas agulhas bem específicas. E o que acontece? A gente é como se ligasse o gerador. Esse é que é o ponto. A gente deu o exemplo aqui, quem está nos acompanhando desde o começo, que quando você tem uma lesão de nervo, é como se você queimasse o poste. O cabo da rua é que está ruim, mas todas as lâmpadas, todas as fontes de energia do seu prédio estão intactas. Quando você liga o gerador, fica tudo funcionando a mil maravilhas. Se você deixar esse prédio anos e anos, você usar, quando você ligar, vai ter uma falhando aqui, outra falhando ali, só vai acender umas 2 ou 3 lâmpadas. É a mesma coisa o pênis. Então, se você aplica a injeção e você tem uma dose baixa da injeção e você tem uma ótima ereção, quer dizer o quê? Quer dizer que, aí é o nervo que está mais com problema do que sua própria vascularização, né? Porque você aplicou ali direto e,
Teve uma ótima. E isso também é importante. Aonde você vai fazer esse Doppler? Porque não adianta também colocar uma medicação uma dose muito alta, né? Para dizer, não, você está normal, olha aqui, Doppler. Não, não é assim. Você coloca uma medicação com a dose um pouco mais baixa, ideal para você também não ter priapismo. Aí depois não respondeu, você pode acrescentar mais uma dose, depois uma terceira, e fazer uma coisa realmente customizada para cada um, para realmente você medir o grau do problema. E medindo o grau do problema, você consegue comparar com o futuro. Então, se você faz um Doppler precoce, você sabe, olha, opa, com um mês eu estava assim. Se você deixar para lá e 2 anos depois fizer o Doppler com a mesma dose que você fez aquele primeiro exame, se tiver pior é porque você não cuidou bem do seu tecido cavernoso. Sim. Né? Concordam? Falando em centro de reabilitação, nesse assunto ainda, não vou sair daqui não. Na sua visão, andrologista, com experiência, qual o percentual dos pacientes são orientados a fazer o Doppler peniano numa reabilitação após prostatectomia radical? Minoria. Aí que tá. Ninguém. Exato. Para não dizer ninguém, Exato. Eu vou falar uma pequena Minoria. Minoria. Então, você pode fazer, inclusive, um Doppler pré-operatório. Sim. Para ver como é que estava antes. Você pode fazer um Doppler no primeiro mês, né, que ainda não deu aquele tempo. Então, esse Doppler peniano é um documento. Você sai do instituto com um relatório, ou então de qualquer outro centro dedicado, né, com um relatório. Né? Sim. E eu sempre também coloco assim para o paciente, o ideal é você fazer com quem vai te cuidar. Sim. Às vezes, o radiologista, claro, ele faz, poucos centros de radiologia né, fazem esse exame, mas às vezes quando faz, você fez com uma dose X, não é o médico que vai acompanhar, não é ele que sabe todo o caso clínico do paciente, né? Então realmente o ideal é fazer com um time que vai fazer um acompanhamento com você. Sim. Então você faz um exame e aí você já tem a sua função erétil objetiva naquele período. Daí você começa uma reabilitação peniana e depois você pode ir medindo isso com os anos. Olha, poxa, 1 ano depois eu continuo com o mesmo padrão, então estou bem, ou então melhorei o padrão, ou então piorei o padrão, então o que é que está acontecendo? Então você vai transformar algo subjetivo em alguma coisa objetiva. É tá? a visão do centro especializado na reabilitação. Né? Exatamente. Então ele vai vir aqui, ele vai receber a informação, que nós já falamos que é o ponto central, o início, o pontapé inicial, vai ter o seu caso visto de uma forma ampla, né, em todos os aspectos, nutricionais, psicológicos, e você já deu o primeiro exame, né, que é o Doppler peniano. Né? Agora vamos falar da reabilitação completa. Então você fez o Doppler, vamos começar a reabilitar esse paciente. Cada um vai falar alguma coisa. Vamos lá, Guilherme. Dos itens da reabilitação, o que é que você fala? Um dos itens que eu julgo fundamentais, assim, mais importantes na reabilitação é o uso da bomba de vácuo, né? Bomba de vácuo peniana, Bomba de fundamental, também acho. A bomba de vácuo, ela pode levar mais sangue ao pênis sem a necessidade de um estímulo sexual e sem a necessidade dos nervos intactos. Então, mesmo naquele paciente que tem a lesão nervosa depois do tratamento, a bomba de vácuo consegue uma melhor oxigenação desse tecido cavernoso, né? Ela vai, dessa forma, prevenir muito a atrofia, né? Essa aqui é um exemplo de bomba de vácuo, né? Nós temos vários modelos, mas o paciente coloca o pênis aqui dentro da bomba de vácuo e ele faz uma pressão negativa dentro do dispositivo, fazendo com que entre mais sangue no pênis e assim possa oxigenar o tecido cavernoso. Então, você faz em torno de 15 minutos ao dia. Isso. Né? 15, 20 minutos ao dia, cada um com um protocolo específico, passado por fisioterapeuta, e realmente a vacoterapia previne a atrofia peniana, às vezes reverte a atrofia peniana também, importante. Exatamente. E tem muitos pacientes que não conhecem. Se não for na conhece. maioria que vem aqui com a gente, certeza. não conhece que isso daí é um tratamento ótimo, né? Faz quantos anos que isso aí já foi aprovado, né? Exatamente, um tratamento barato, praticamente isento de risco quando feito da forma correta, e pode ajudar muito o paciente aí na recuperação, inclusive pode ser iniciado antes da cirurgia da próstata. Para ter uma noção, só um dado aqui que eu acabei pesquisando, né? Ele foi aprovado pelo FDA em 1982. Nossa, muito tempo. Né? Foi aprovado para uso aí para Agência Regulatória Americana. Né? Isso. E no Guideline entrou em 1996, então já faz muito tempo. Diretriz. Beleza, tá joia. Boa, Guilherme.
Agora, Daniel. Eu falaria com medicamento injetável, porque quando você fala em iniciar medicamentos que são colocados direto no pênis para reabilitação precoce, eu falo para você, não só o paciente fica um pouco impressionado, mas os próprios urologistas que não são dedicados ao assunto. Como se você estivesse fazendo uma coisa assim muito fora, muito agressiva, agressiva, não usual, não usual. Por quê? Porque a maioria não pensa nisso. É como se você estivesse muito à frente do seu tempo, ao passo que era para ser uma coisa já natural. Sim. Então nós falamos assim, olha, vai lá no Daniel que ele já começa, ou no Marco, ou no Gustavo, aqui no Guilherme, que ele já começa uma terapia com injetáveis precocemente. Gente, nós acabamos de falar, sangue é vida e precisa entrar sangue no pênis. Sim. Fez o medicamento oral, não deu certo, a bomba de vácuo não deu certo, é um passo que deve ser utilizado. E os pacientes, especialmente, nós vemos aqui a cultura latina, que tem um pouco de diferença de pacientes, por exemplo, americanos, que eles são muito mais propensos a uma terapia, de repente, injetável, uma prótese. Você fala, vai injetar um medicamento no pênis, assusta demais. Sim. Então, você já falou, é indolor, a agulha é muito fina e tem que começar precoce. Então, acho que essa é uma informação que o paciente tem que ter. E o Doppler peniano é fundamental para isso, ou o teste de ereção, Sim. porque você vai customizar a dose ideal para o paciente. Exato. Né? A dose ideal para o paciente. Cada paciente tem uma dose diferente. A injeção não pode ser feita nem a mais, nem a menos. Se for a menos, não vai funcionar. Se for a mais, você pode ter priapismo. Né? Então, lembrando, pessoal, a gente vai dar aqui... Estamos começando a entregar aqui bastante informação para vocês. Deixa a curtida, compartilhe esse vídeo. E principalmente, se você quer entrar mais a fundo em cada coisa dessa que a gente for falar, você digita o assunto e digita o nome do instituto, o meu nome, Dr. Marco Túlio Cavalcante, e se for da parte de disfunção miccional, a parte de urina ou próstata, o Dr. Daniel Moser, tá? Então, vamos lá. Agora o Daniel falou de injeção, o Guilherme falou de vacoterapia e vamos lá, Gustavo. Em relação à reabilitação, um dado muito interessante é em relação às ondas de choque de baixa intensidade. Né, as ondas de choque já se usa na medicina há muito tempo. Né? Começou com fragmentação de cálculo, mas eram choques não de baixa intensidade. Passou para uso ortopédico como efeito anti-inflamatório, depois passou para uso em relação à cardiologia com efeito angiogênico, que é a formação de novos vasos sanguíneos. E a partir daí se testou e se estudou em relação à disfunção erétil justamente por conta dessa potencial nova de formação de novos vasos sanguíneos. Né? Além de neoangiogênese, que é o nome técnico, a onda de choque tem um efeito de neuroproteção, também, evitando e diminuindo os efeitos da neuropraxia e melhorando a oxigenação, e também evita a remodelação do pênis, né? Aquela substituição da elastina por colágeno. A onda de choque tem diversas vantagens, né, para o paciente no ponto de vista de reabilitação peniana. Boa. Então, fundamental. Quer falar alguma coisa? Só falar para o paciente, para o pessoal que está assistindo, que a onda de choque também é um tratamento feito no consultório, um tratamento indolor, algumas sessões por semana e assim, é um ótimo tratamento. Dá choque no pênis, é isso? Dá choque, explica pro pessoal. Dá choque, mas não dói, né? É um aparelho específico que emite as ondas de choque numa certa frequência que não causa dor, mas consegue tratar o pênis. E não é choque elétrico. Exatamente. É um choque mecânico. Mecânico, senão a pessoa vai achar que você vai dar choque, né? Mas não é, né? É um choque mecânico. Bom, então assim, essa parte agora, realmente eu vou organizar toda a informação de reabilitação peniana completa. Né? Por que completa? Né? Tem muito paciente que vem aqui e tem os pacientes que também não têm condição de vir aqui. Condição ou geográfica, pode fazer telemedicina, mas às vezes até financeira. A gente sabe que não é todo mundo que tem condição e a gente está aqui para entregar e realmente democratizar a informação. Então eu vou falar o que eu falo para o meu paciente sentado aqui na minha frente. Então você que está assistindo, você tem a oportunidade de ter essa informação, mesmo não estando aqui. Claro, aqui você vai ter uma coisa mais individualizada para o seu caso e a gente vai discutir o seu caso. Mas, de uma forma geral, o que é uma reabilitação completa e por que fazer? Primeiro, é importante fazer completo? É importante. Porque imagina que o problema da disfunção, imagina que é um muro, né?
e a sua solução está depois desse muro. Tá? Você tem que ultrapassar esse muro. E imagina que o comprimido, que é a primeira linha, né? Cada um falou de uma coisa, mas a primeira coisa que o médico vai dar é o comprimido. A tadalafila, a sildenafila, vai dar de 5 miligramas, vai dizer que quando for para o sexo, tomam de 20 na tadalafila, vai pedir para tomar 50 miligramas de Viagra, que é o sildenafila, 100 miligramas. Mas isso muitas vezes, o muro está desse tamanho, isso muitas vezes é isso aqui, ó. Não dá para passar o muro. Tá? E aí tem várias outras coisas que eu vou completar, mas cada coisinha dessa é mais um degrauzinho. Outro degrauzinho, outro degrauzinho, outro. E tem um paciente que fala, doutor, eu posso fazer de 1 em 1? Eu posso só tomar o medicamento e fazer vácuo? Olha, não é o ideal. Por quê? Porque o medicamento, ele teve a sua contribuição. O vácuo vai ter a dele. Mas às vezes não é tão grande que dá para passar esse muro. Sim. Entendeu? Agora, se você faz uma coisa completa, se você faz a reabilitação com medicamento via oral, você usa a bomba de vácuo, você faz onda de choque, você usa um extensor peniano para evitar a atrofia peniana e você faz uns exercícios de Kegel. Se você faz uma fisioterapia, se você passa, escuta e tem sessões com a sexóloga para melhorar a tua vida sexual, até a parte sem penetração, para dar libido, desejo sexual. Se você dosa a sua testosterona e faz uma terapia de reposição de testosterona, se indicado, com muita cautela e realmente com toda essa conversa entre o andrologista e o uro-oncologista. Né? Se você aplica a injeção peniana e você tem relação sexual, não é para ficar esperando. Aplica lá, transa uma vez por semana, 2 vezes por semana, volta ativa. Se você coloca gel intrauretral para melhorar a circulação do pênis, o gelzinho no pênis para melhorar a vascularização. Se você também pode tomar alguns suplementos, né, que ajudam na vasodilatação, né? Se você mantém fazendo exercícios físicos, se você cuida da sua saúde, se você faz tudo isso junto, então tudo isso, muitas vezes, a gente não vai falar, lógico, mas isso tudo ajuda a você tentar ultrapassar essa barreira. Exato. Agora, se você fizer de 1 em 1, eu vou fazer o remédio mais isso aqui, o remédio, muitas vezes você não consegue, desiste. Né? Então, se você soma tudo isso, você consegue passar essa barreira em muitos casos. Né? Em todos os casos, não. Absolutamente não. Por quê? Se fossem todos, tanta gente não precisava ir para a cirurgia e para a prótese peniana, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, só resumindo, a reabilitação peniana completa tem medicamento via oral, sildenafila, tadalafila, que é o Viagra, Cialis, Levitra, tem vacoterapia, tem ondas de choque, tem extensor peniano com exercícios, tem fisioterapia, tem sexóloga, tem gel intrauretral, tem injeção intracavernosa, tudo isso junto para você realmente funcionar de forma adequada. Se com tudo isso você não funcionar e não ficar satisfeito, não tem problema. Tem uma solução que vai resolver seu problema em 99% dos casos, com 95% a 98% de satisfação, que é um implante de prótese peniana semirrígido ou inflável, que pode ser colocado precocemente. Também não precisa você ficar esperando 2 anos, 1 ano e meio, absolutamente. Se 6 meses você está fazendo todo o seu dever de casa e você não está com sinais de melhora que vai melhorar a prótese peniana, já é uma grande opção. E quanto mais cedo você colocar, mais cedo você vai começar a desfrutar de realmente uma vida melhor e vai evitar a atrofia peniana. Então, essa parte aí é uma reabilitação completa. E agora a gente pode falar um pouquinho de prótese peniana. Sim. Tem alguma... Você acha, Marco, que o preconceito com a prótese peniana tem caído aqui no Brasil nos últimos anos? Porque, vamos falar como é que era, né? Você chegava para um paciente e falava, olha, tem a opção da prótese peniana. Doutor, isso aí não. Aí, nesse ponto, eu não quero. Não, aí já é demais. Então, eu acho que vai esclarecimento, né? Como é que é a sua visão da mudança de paradigma da prótese peniana no nosso país?
Isso aí, você tocou num ponto que essa é a minha missão. Né? Cada um tem uma missão. Sim. Então, É a missão de vida. Essa é a missão, porque essa frase eu escuto sempre. E essa frase está muito enraizada com a parte de ignorância. Não é porque o cara é chucrão, não, ignorante. falta de informação. Falta de informação. Tá? Falta de informação mesmo. Esse paciente, se eu pergunto para ele, você já viu alguém com prótese peniana? Fala, não. O que você sabe sobre prótese peniana? Esse é o que menos sabe. O que fala já que, não, isso aqui não é o que menos sabe. Ele não sabe absolutamente nada sobre prótese peniana. Tem paciente que acha que é um pênis de borracha, que é aquele pênis do sex shop, de borracha que vai colocar lá. Ele acha que é uma coisa totalmente mecânica, ele acha que fica uma bombinha para fora. Então, quer dizer, fantasia muita coisa na cabeça. E ele já... Eu comparo aqueles garotos, aqueles meninos que eu era um deles, fala, eu não gosto de cebola. Eu não gosto. Eu não gosto. Você já comeu? Não, não gosto. Não, você já comeu isso aqui? Não, mas não gosto. Já sei que não gosto. Então, é aquele paciente que já fala realmente, não quero. Né? Então, tem muito, só que só tem um meio de melhorar isso aí, é com informação. Sim. Então, a gente tem um vídeo aqui no podcast, que é a experiência do paciente com prótese peniana, onde a gente discute com um psicólogo que tem prótese peniana, que foi um câncer de próstata precoce, ele novo, teve um câncer de próstata, ficou com uma impotência e colocou a prótese peniana, e ele fala realmente tudo. Ele fala toda a vida, como é que é com prótese peniana. E isso realmente hoje está com milhares de views. 16 mil eu vi agora. Exatamente. E um podcast de 1h30. Exato. 1h30. Parte 1 e parte 2. Né? Então, só conversando sobre isso. Né? A gente tem também nosso canal com vídeo de prótese peniana com mais de 1 milhão de visualizações. Sim. Então, realmente tem isso. Né? E está melhorando. E eu tenho um vídeo falando sobre a mentalidade do americano e a mentalidade do brasileiro. Esse é o ponto. Porque assim, eu tive a oportunidade de vir para alguns centros americanos de alto volume de prótese peniana. E o americano ele é bem mais rápido, né? Então, assim... prático, né? Ele é prático. Então, tem uma diferença grande. Você vê que no mundo são colocadas 25 mil próteses infláveis por ano. Infláveis, semirrígidas, muito mais. Nos Estados Unidos, 20 mil. Uau! No mundo todo, 5 mil. Caramba. E a gente que mora aqui no Brasil, isso eu vou pegar essa fala de algum gestor de mercado financeiro. Que ele fala assim, a gente vive no Brasil e a gente tem uma grande oportunidade, muito pouca gente sabe disso, que a gente tem a chance de ler o jornal de amanhã. Sim. Todo mundo lê o jornal de hoje, de ontem, de semana passada, mas a gente tem a chance de ler o jornal de amanhã. Então, tudo que está acontecendo lá... Sim. Por quê? Respondendo a pergunta mais objetivamente, por que tem esse homem aqui? Por conta da baixa informação. Exato. E daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, já vai mudar isso aí, já vai estar mais aberto, a gente já vai começar a conversar de forma melhor e não vai ter esse preconceito, esse bloqueio. Porque o homem acha que a ereção não é natural, que ele meio que está roubando, assim, não é o natural, não vai sentir nada, não vai ejacular. Ejacular não, porque a próstata não ejacula mais, né? Mas não vai ter o orgasmo, o prazer. Não vai ter orgasmo, não vai ter prazer. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, vai ser mecânico. Então ele tem várias fantasias e que nenhuma delas é verdade. Sim. Prova disso qual é o paciente que chega no nosso consultório e já fala assim, doutor, tudo bem, eu vim colocar uma prótese peniana. É o paciente que tem um amigo que colocou. Exatamente. Ou seja, ele recebeu a informação, de novo, gente, olha quantas vezes nós falamos de informação, e recebeu a informação correta, de alguém colocou, que foi bem sucedido, que aí também tem a ver aonde vai ser feito esse implante, por quem vai ser feito esse implante. Isso. Nós havíamos conversado aqui antes do podcast, né, que as tecnologias da medicina elas não ocorrem sozinha.
Não é o robô que te opera, é o médico que opera o robô. Exatamente. Não é o laser que faz você diminuir o tamanho da sua próstata, é o médico que manipula aquele laser. Não é a prótese que te faz ficar com a potência de volta, é o médico que sabe colocar aquela prótese e evitar as complicações. Então esse paciente que chega aqui no nosso consultório hoje fala, doutor, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu vim botar uma prótese peniana. O paciente já recebeu a informação, já viu o que é uma evolução bem sucedida de um paciente que foi num centro que tem experiência nisso e que sabe que tudo vai funcionar muito bem na maioria das vezes. Não podemos falar que é sempre, mas na maioria das vezes, desde que todas as etapas sejam seguidas. Exatamente. Para o sucesso da cirurgia, precisa de um pré-operatório bem feito, um intraoperatório muito bem feito e um pós-operatório também realmente de excelência. E a cirurgia em centros dedicados de alto volume assim, a taxa de sucesso é muito alta e a de satisfação também. Então, realmente, a gente fica bem feliz, né? Sim, sim. E temos que frisar isso, né? Eu já falei, mas eu tenho que repetir para fixar para quem está nos ouvindo, né? Vou botar uma prótese peniana. Não é só isso, botar a prótese peniana. Cuidado onde você vai pôr, né? Porque aqui, Marco, no centro, você sabe, recebemos também muitos pacientes para revisão. Sim. Então essa mensagem também vai para quem está ouvindo, que colocou e às vezes não está tão satisfeito. Às vezes a prótese não ficou muito ajustada ao tamanho do pênis dele, às vezes teve mesmo uma complicação que pode ocorrer. Então, existe, né, muito dessa demanda, né, de readequação da prótese, a escolha melhor do tamanho, do modelo. Então, tudo isso aí é importante para que o resultado dê certo. Exatamente. E dados importantes assim, sobre prótese peniana também, pós-prostatectomia, é o seguinte. Sabe quando a média, né, quantos anos o paciente leva para procurar e colocar uma prótese peniana? Alguém sabe? Vamos fazer uma enquete aqui. Uma enquete. Vamos lá. Pós-prostatectomia radical? 8 anos. Eu falaria uns 5 anos. 10 anos. 7 anos. Aí, 7 anos. Acho que o Gustavo ganhou. Tá estudando. Então, 7 anos o paciente passa para poder tomar uma decisão de uma prótese peniana. E aí, com 7 anos, geralmente ele não está fazendo a reabilitação adequada, ele vai colocar uma prótese peniana menor do que poderia colocar no começo. Isso é importante, porque já teve atrofia. Exato. A prótese peniana atrofia o pênis, deixa o pênis menor? Absolutamente. Eu desafio qualquer colega urologista, qualquer paciente, me falar um passo da cirurgia. O Daniel também é um cirurgião da área. Qual o passo da cirurgia do implante de prótese que a gente diminui o pênis? Nenhum. Não tem. Olha, aqui eu vou dar um ponto para diminuir o pênis. Não tem. Então, o pênis, se o pênis diminuiu no implante de prótese peniana, claro, tem que ser num centro que saiba colocar de forma otimizada e tenha todos os passos para você otimizar o seu tamanho e calibre do pênis. Né? Colocando num centro de excelência, num centro de alto volume. Tá. Não tem nenhum passo. Se seu pênis diminuiu, é porque você demorou para colocar. Pronto. É isso. Pronto. Se seu pênis diminuiu depois da prótese peniana, é porque você demorou para colocar. Ponto. E é aquela impressão, né? Ele fica, você acabou de falar, em média 7 anos. Então ele tem aquela lembrança do tamanho do pênis dele. No maior tamanho de pênis que ele já viu. Porque quando ele lembra do maior só, ele não lembra do médio. E ele mediu também, né? Mediu. A gente sabe, o homem mede seu tamanho do pênis. Mede. Quanto que você tem? Com 20 anos de idade. Ele mede com 20. Pronto, ele tem aquela medida na cabeça. Aí... E depois ficou 7 anos sem atividade, nunca mais teve uma ereção. E agora tá com o pênis rígido depois da prótese. E ele fala, não era assim. Não era assim. Exatamente. E por falta de orientação também. Porque já diminuiu, o Guilherme falou lá no começo, diminui até 5 centímetros. Mas assim, 5 centímetros se for só a atrofia decorrente da disfunção erétil. Agora, se entra o peironi por cima, que 20%... Às vezes, mais de 20% dos homens que operaram a prostatectomia têm doença de peironi, que aí já curva, já afina, já entorna. Aí não tem limite. Sim. Eu, particularmente, aqui no Instituto, já vi pênis diminuir 8 centímetros. Uau. Agora, lógico, o cara tinha um pênis maior, mas assim, é pênis de 22 que vira realmente aí
diminui muito, né? Sim. E para pensar, né? Esse paciente que demorou 7 anos para procurar ajuda estava sendo acompanhado por um urologista da parte do câncer. Sim. Então a falta de informação e dessa troca de experiência entre os colegas também faz muita diferença na vida desse paciente, né? Ele poderia ter sido orientado mais precocemente a procurar ajuda. Não, e aí vai a pergunta para o Guilherme. Então, para quem está nos acompanhando, o Dr. Guilherme é urologista, pleno, formado e está hoje aqui fazendo um fellow. O que é fellow? É buscar uma hiperespecialização na área, né? Então, Guilherme, quando você chegou, você está há pouco tempo ainda aqui no Instituto, mas já mudou essa sua visão de abordagem precoce? Como que é? Eu queria que você fizesse um contraponto entre você, que é um urologista geral, agora se especializando nisso, e um urologista que já está nessa vida dedicada a essa área. Sem dúvida, a minha visão já mudou bastante, né, com a experiência do Dr. Marco, do Dr. Gustavo, do Dr. Daniel aí com as próteses penianas, né? Porque a maioria dos urologistas são formados no serviço público, onde o paciente não tem acesso a uma prótese inflável, onde muitas vezes faltam próteses maleáveis, então ele demora muito a colocar essa prótese. E aí os colegas pedem que ele espere 2 anos, 3 anos, 5 anos para poder entrar na fila de prótese peniana. E aqui nós já vimos casos de implante de prótese mais precoce, com 6 meses, 1 ano pós-cirurgia, naquele paciente que, fazendo o implante precoce, diminuiu muito a chance de atrofia peniana, restaura o seu relacionamento, né, porque volta a ter relação sexual com a parceria. Então, assim, o tratamento precoce realmente faz muita diferença. Então, essa mensagem tem que ficar guardada. O que a gente tem hoje, né? A gente tem só que o paciente demora 7 anos para, assim, sem uma qualidade de ereção boa e não coloca uma prótese peniana, né? O paciente, sabe quantos pacientes que precisariam colocar uma prótese peniana colocam a prótese peniana? Quem sabe essa? 5%, outra enquete. Eu vou votar 5%. Vamos lá. 11%. 4%? 4%? 5%. 11%. 1%. Nossa. 1% dos pacientes que têm indicação de colocam a prótese peniana, né? Por quê? Falta de informação. Claro, tem a questão financeira? Claro que tem. Claro que tem. Sim. E essa questão que o Dr. Guilherme também levantou aqui é importante. É do treinamento do urologista. Sim. Tá? Treinamento do urologista. Porque a gente está falando aqui de prótese peniana semirrígida e inflável, né? Muitos urologistas hoje estão sendo formados sem nunca terem colocado uma prótese semirrígida. Semirrígida. Por quê? Porque nos serviços públicos a prioridade é outra. A prioridade é o câncer, a prioridade é o cálculo, a prioridade é outras doenças, não é a prótese peniana. Sim. Então muitos se formam com 0 de experiência em prótese peniana. Aí você vem para a outra ponta. E inflável? Muito menos. Muito menos. Eles às vezes nem vê a prótese, nem veem a prótese inflável. Então, como é que uma pessoa vai oferecer uma cirurgia para colocação de prótese peniana se a pessoa nunca viu e não sabe o que é? Exato. Então, às vezes, não tem, às vezes, assim, não vai encaminhar, às vezes, com medo de perder o paciente, e não perde, na verdade, porque o paciente vem, resolve o problema dele e vai voltar a acompanhar no colega. Só que vai voltar mais feliz, entendeu? Então, assim, a prótese inflável, vamos lá, no Brasil, eu vou fazer esse levantamento, até porque a gente foi convidado para dar uma aula lá em Las Vegas, na SUPS. Legal. Me chamaram lá para dar. Exatamente. E é sobre isso, é sobre implantes na América do Sul. Implantes penianos na América do Sul. Então ele me chamou, porque eu acho que a gente está com um maior volume aí de implantes penianos. E assim, a quantidade de implante peniano no Brasil, inflável, o percentual, eu vou levantar isso certinho, mas com certeza é menos que 5%. Com certeza é menos que 5%. Com certeza. E por quê? Primeiro, porque não é coberto nos convênios. Segundo, também não é coberto no SUS. Terceiro, o urologista não está treinado para ele. E por que não está treinado? Porque não teve esse treinamento. Porque geralmente ele fez a residência no SUS. Então, eu fiz, só que depois a pessoa vai buscar fora. Sim, exato. Tem que ir lá nos Estados Unidos e voltar
justamente para isso, né? Para poder ter essa experiência com prótese inflável. Aqui no Instituto, hoje, 2023, qual o percentual de prótese inflável? 70%. 70% de prótese inflável, 30% de semirrígida. E quais as semirrígidas que a gente coloca? Semirrígida é ruim? Não. Se você não tiver condição de financeira para inflável, coloque a semirrígida, use ela, você vai ficar satisfeito, e depois, se você tiver condição de trocar por um inflável, aí é uma opção sua, você pode trocar, você faz esse upgrade, né? Mas nosso percentual é 70-30. Por quê? Primeiro, porque a gente tem um alto volume de inflável, tem uma segurança nessa cirurgia, consegue entregar um resultado muito bom nessa cirurgia, e o paciente também que vem aqui tem um poder aquisitivo maior e a capacidade de comprar a prótese inflável, né? Eu tenho um vídeo sobre valores de prótese peniana, e nesse vídeo vai falar alguns valores, e também tem a parte de judicialização, que alguns pacientes também vão por esse caminho, mas a princípio é isso. Então, o nosso percentual aqui de inflável é maior. E para o paciente, mesmo tendo condição de colocar uma inflável, quando é que eu coloco uma semirrígida? Quando o paciente é muito obeso, não tem manipulação do pump, muito idoso que também não tem uma boa manipulação do pump, da bombinha, né, que eu estou falando. E realmente, basicamente, são essas as indicações que eu não coloco uma prótese inflável. Lembrando que todo dispositivo fica completamente interno. Então, a prótese peniana você não vê. A prótese peniana realmente fica muito disfarçada, a não ser que você fale, principalmente o inflável. Muitos pacientes aqui namoram, que eu coloco prótese inflável neles, aí a gente, numa consulta de acompanhamento, os caras arrumam a namorada, e eu falo, olha, e aí a namorada, o que é que tá achando da prótese? Ele olha para mim e fala, não sabe. Doutor, eu nunca falei para ela que eu tenho. Exatamente. E namorada médica, viu? Olha, interessante isso. Não era assim, tipo... ele consegue disfarçar. E essa informação é para ver como fica natural, né? Fica natural. Então, né? Não dá para ver, fica tudo interno. E essa é outra informação que o paciente não tem. Por isso que ele fala, não quero. Não quero de cara. Né? Então... E é legal esse ponto, porque além, você citou ali, de não ter a formação para colocação. Fora isso, o que o Guilherme, por exemplo, vai ver aqui no seu treinamento é tratar quando a coisa não vai tão bem. Aí que é o diferencial também. Porque isso, acho que é um diferencial grande que vocês têm aqui. Exemplo, nós estamos falando de pacientes diabéticos, muitas vezes que não conseguem um controle muito perfeito, adequado. E você tem que saber lidar com o pós-operatório. Esse é o ponto. Então, o paciente tem que ter essa segurança, e o médico mais ainda. Então, muitas vezes, a prótese peniana ela não sequer é oferecida, e na maioria das vezes eu vejo ela é desestimulada. Então o paciente chega perguntando sobre uma solução, e nós sabemos que a prótese peniana é a solução definitiva, né, do problema, porque ele não vai mais se incomodar com a questão da ereção. Ou seja, se o injetável não está funcionando, se o injetável está doendo, a prótese peniana ela é a solução definitiva. Então, quando ele vai buscar essa solução, primeiro que não é oferecido, e depois é desestimulado. Não, a prótese pode dar problema, não é tão boa. Então essa informação é relevante, coisa que você nunca vai ouvir aqui pela vivência. Mas exatamente, mas eu não falo que eles estão errados. A prótese peniana deve ser desestimulada para quem não tem volume de colocar e para quem não sabe colocar. Exato. Aí realmente eu acho que, por exemplo, se a pessoa... muitas vezes aquele médico que está falando que a prótese peniana deixa fino, deixa menor, deixa não sei o que, deixa a cabeça fica mole, realmente quando ele coloca dessa forma, fica desse, assim, e ele teve essas experiências ruins e está evitando colocar a prótese peniana, mas em centros de excelência em prótese peniana, o resultado e a satisfação é muito boa. Exato. As estatísticas americanas falam realmente isso, né? E por que são estatísticas americanas? Porque lá eles têm alto volume. Aqui no Brasil a gente conta na mão só, quem tem alto volume em prótese inflável. Né? Então, realmente, nesses centros aqui do Brasil que tem alto volume de prótese inflável, realmente equipara-se à estatística americana. Né? Mas, realmente,
A prótese peniana a gente vê bastante. Mas meu urologista disse que não sei o quê, que fica ruim. É a experiência dele nesse procedimento, Exato. entendeu? A experiência que ele teve nesse procedimento, que o chefe dele passou para ele, que o colega dele passou para ele, que o caso, 1 ou 2 ou 3 ou 5 casos que ele operou, ele teve essa experiência, Exato. entendeu? Por conta do treinamento que não foi específico naquilo. A mesma coisa se eu for sentar no robô e for fazer uma Opa. prostatectomia robótica. Eu vou falar que o robô não presta. Sim. Desculpa, mas Exato. a culpa não é do robô. Sim. Né? Eu Exatamente. sei fazer a prostatectomia aberta. Na época Sim. da residência eu aprendi aberta, eu não aprendi robótica. Sim. Né? E hoje eu não faço. Né? E, desde que eu acabei a residência, eu só me dedico à cirurgia peniana. Né? E hoje eu não. E se eu hoje sentar num robô, no melhor robô, e for inventar de fazer uma prostatectomia, coisa que eu nunca vou fazer, Sim. né? A não ser que eu mude tudo e eu quero fazer um treinamento de robótica, vai fazer outro curso, né? Mas não é o que, não é o plano. Não é o plano. Mas se eu for fazer, vai sair uma porcaria. Sim. Por quê? A culpa é do robô? Não, a culpa é minha, entendeu? Sim. É a mesma coisa da prótese inflável. A prótese inflável é ruim? Não, a prótese inflável é excelente, mas Sim. em centro dedicado. Sim. A prótese semirrígida é ruim? Não, em Sim. centro dedicado fica Sim. muito bom. Então, é isso que o paciente tem que saber. Né? Claro. Foi um ponto muito Sim. importante que a gente vê Sim. aqui. Não, fiz questão de trazer esse ponto justamente porque nós começamos a falar aqui, né? Você vê que eu estou batendo muito nessa questão da informação, né? E isso vai ajudar, né? Inclusive nessa palestra que você vai fazer nos Estados Unidos, é um tijolinho a mais para aumentar o número de implantes na América Latina, no Brasil. Sim. Dá a informação de que o desfecho é bom quando é bem indicado e bem colocado. Sim. Então, esse paciente que está ouvindo hoje, muitas vezes ele pode ser aquele paciente que estava com aquela ideia de que prótese é ruim, é perigoso, é artificial. Hoje ele já vai sair com uma visão diferente. Falar, opa, não, a coisa é boa quando bem indicada e bem implantada. Né? E outra questão que você levantou também importante é sobre você saber lidar com situações adversas. Né? Então, é aquela coisa, você só conhece o piloto de avião quando na turbulência, você só conhece o marinheiro na maré tranquila, o barco vai tranquilo, né? No céu de brigadeiro, né? Você eu não sei, desculpa, eu tenho pacientes aqui piloto de avião, mas assim, no tranquilo é quase que meio que, né, um automáticozão. Mas na turbulência, numa decolagem, no pouso, então numa pista mais difícil, numa pista mais curta, num tempo pior, é que você sabe, né, qual é que você precisa realmente ali de habilidades que são desenvolvidas com dedicação a estudo, aquele tipo de área, aquele tipo de assunto. E não é porque um médico é melhor que o outro, não, absolutamente. É que um se dedica mais a um assunto e outro a outro assunto. E time, né, Marco? Time, né? Olha a equipe aqui. Quantos urologistas aqui dedicados tem para isso? Mas não só urologista. É time total. É total. É anestesista, que é acostumada àquele tipo de cirurgia. É instrumentadora, que é uma dança. É igual uma dança. E o Guilherme está aqui na equipe agora, ele vê que realmente é uma dança. Sim. Então o tempo cirúrgico é curto, todo mundo ali, ninguém precisa ficar falando o que tem para fazer para o outro, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. O hospital também tem que ser acostumado ao paciente de prótese. Que não adianta você também levar num hospital que você não sabe, a circulante de sala não conhece, a enfermeira não conhece, quem vai cuidar do paciente não conhece. Então todo um ao redor que tem que estar preparado para o sucesso. Pode dar errado? Claro que pode. Para qualquer pessoa. Exatamente, claro que pode dar errado, mas a chance é muito menor do que do que qualquer outro time que não tem muito volume. Marco, fala para o pessoal de casa, vamos esmiuçar isso aqui, tá? Você falou em tempo cirúrgico, tá? Então vamos lá, um implante de uma prótese inflável, um urologista que não tem muita prática, quanto tempo ele vai levar? E você que tem uma rotina alta de implantes, qual que é essa diferença do tempo intraoperatório que nós sabemos que vai impactar no desfecho de sucesso, né?
Isso aí é meio ilimitado. Às vezes podem levar 2 horas, 2 horas e meia, 1h50. A gente coloca uma prótese inflável em 55, 50. Se for muito tranquila, 45 minutos, 1 hora. Então, assim, depende muito do caso, mas a maioria lisa, sem nada, Sim. 50 minutos. A prótese está colocada, então, Isso e o paciente vai de alta em 24 horas. Sim. Tempo cirúrgico diminui infecção. Infecção. E eu não falo nem tempo, porque assim, tempo é um dos principais, né? Mas é o cuidado. Eu poderia fazer em 30 minutos? Poderia. Mas só que a gente acrescenta tantos passos no intraoperatório que fazem com que fique 0 tubo visível, que fique no máximo do tamanho, no máximo do calibre. E isso faz com que, em vez de a gente entregue a cirurgia em 35, 40 minutos, entregue em 50, que não vai mudar muita coisa, e ele tem todos esses passos aí feitos e realmente entregues. Então, realmente, o tempo cirúrgico é importante, mas a quantidade de passos e coisas que você acrescenta na sua cirurgia para poder realmente ele dar uma naturalidade, uma funcionalidade, respeitando cada tipo de pênis. Hoje mesmo, a gente está gravando esse podcast à tarde, o Guilherme e o Gustavo, o Leonardo estava. Então o Guilherme estava lá e viu que realmente é uma cirurgia que o paciente tinha um pouquinho de curvatura ventral. Então tem que fazer algumas manobras para poder realmente otimizar e colocar numa posição ótima. E você vê que se é um urologista que está começando, podia se enrolar naquele passo e aí acabou todo, virava longo. Pode virar um terror, né? Um terror, porque a chance da prótese é a primeira. Né? Depois realmente fica cada vez mais complicado. A gente pega paciente do Brasil todo, às vezes até de fora, que vem aqui revisar a prótese, né? Revisar a prótese e daí a gente realmente a segunda cirurgia tem uma chance maior de infecção, tem uma chance maior de rejeição de prótese. Tem manobras que a gente vai acrescentar que às vezes não fica tão bom quanto se na primeira tivesse realmente resolvido, né? Então eu falo isso para o paciente pênis, a gente só tem um e realmente se for fazer, faz a primeira é para dar certo, para a gente sair satisfeito, entendeu? Muito bom, ótimo, muito esclarecedor, né? Eu acho que a gente cumpriu aí na nossa missão. Falamos bastante sobre reabilitação, desde a parte clínica como da parte cirúrgica. Tem solução para todos os tipos de disfunção, até você que está nos assistindo, que já está aí com 10 anos de cirurgia da próstata, sofreu, e realmente se você quer voltar para o jogo, quer voltar ativa, sempre tem tempo, né? Então, seja pelo tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Então, escolha qual o seu caminho. Eu falo para o paciente, meu objetivo é que você fique feliz. Se você quer tentar o tratamento clínico, a gente vai dar aqui todas as ferramentas, eu estou contigo e vamos com tudo, né? E a gente vai ali dar todo o suporte. E se for o tratamento cirúrgico também, tem um time de alto volume dedicado aí só para realmente entregar resultado. Eu gosto de uma frase que já é usual, né, entre nós médicos, mas o paciente às vezes não ouviu. A vida e vida com qualidade após o câncer. Exatamente. A vida, não é que você teve um câncer e terminou a sua vida com qualidade, a sua alegria, a sua diversão. E aqui na andrologia, a vida sexual após o câncer. Por que não? Exatamente. Então é isso aí. Então obrigado, pessoal. Muito bom. Obrigado. Não se esqueçam, né? Curtam, compartilhem. Manda esses vídeos aí para o máximo de gente possível que você conhece que passou por algum problema em relação ao câncer de próstata, porque isso aí é informação, né? A gente bateu nessa tecla e a gente fez a nossa parte. Então, se você está assistindo lá em casa, faça a sua parte também, propague essa informação aí com o máximo de gente possível. Exatamente. A gente está aqui divulgando informações que muitas vezes você não encontra em um compilado de livros. Então isso aqui é um compilado de trabalhos científicos, é um compilado de informações retiradas em congressos internacionais e principalmente na nossa experiência do dia a dia, atendendo das 8 da manhã às 9 da noite, todo santo dia, paciente com os mais diversos graus de disfunção erétil, inclusive pacientes
pós-prostatectomia, né? Então, isso é bem valioso. Isso aqui está de graça, disponível na internet. Tudo que a gente pede é que você curta o vídeo, deixe seus comentários, encaminhe para o seu amigo, o seu familiar, ou então se é você mesmo, deixa aí salva para assistir depois, muita informação, e procure mais sobre esses temas, colocando o tema e nosso nome, que você vai encontrar informação. Fechado? Valeu, Um pessoal. abraço, até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Tchau, tchau.